Hoje recebemos o Dr. Hélder Pires Amâncio, que é docente universitário, antropólogo e pesquisador. Então, para esta conversa, vamos falar sobre a questão da identidade, da cultura e sobre a questão da espiritualidade. Dr. Hélder, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite para juntos debruçarmos sobre essas matérias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, que muito me honra para compartilhar o pouco que sei e tenho experiência neste programa. E consigo, Leco. Muito agradeço pelo convite e espero poder contribuir da melhor maneira para a compreensão destes assuntos que são complexos, né? Mas que são de extrema relevância para a compreensão de nós mesmos como africanos e particularmente como moçambicanos. Muito obrigado. Por essa razão que nós convidamos o doutor, exatamente para juntos tentarmos harmonizar algumas questões que aqui são colocadas e tentamos perceber e fazer perceber não só a nós, como também as pessoas que nos assistem, o que é essa coisa de espiritualidade, identidade, ancestralidade, não é? Até que ponto isso é relevante. E para darmos um pontapé de saída, eu gostava de deixar aqui uma questão. Não é? Eu queria saber aqui do Dr. Hélder, quem somos sem memória? Quem somos nós sem memória? Essa é uma questão profunda, né? E para respondê-la, eu vou recorrer a uma frase atribuída a Marcus Garvey. Marcus Garvey. Que um povo sem história é como uma árvore sem raízes. Eu penso que esta analogia facilita o nosso entendimento, não é? Sobre o que seríamos nós sem memória, não é? Seríamos igual a uma árvore sem raízes não se sustenta. Então, um povo, uma sociedade que não conhece a sua história, que não tem memória, a memória é um suporte, não é? De construção histórica, não é? De um povo. Então, nesse sentido, sem memória, nós seríamos igual a uma árvore sem raízes. Portanto, facilmente estaríamos em queda ou não existiríamos. Não é? Como é que nós poderíamos existir sem memória ou sem história? Então, teríamos de assumir categoricamente que um povo sem memória é um povo sem história, certamente. Penso que sim. Eu não vejo como né? Construir história. Acho que há uma relação estreita, direta, entre a memória e história. Embora, né, tenham, vamos lá dizer, sentidos diferentes, mas não consigo pensar ou imaginar uma sem a outra. Não é? Será que a nossa identidade depende das nossas origens? E se depende, por quê? Penso que, em grande medida, sim. Depende das nossas origens. Né? Se bem que este conceito, esta ideia de origem, pode nos remeter a qualquer coisa fixa. Não é? Quando nós falamos de história, falamos de identidades, falamos de memória, não é? Estas histórias, essas identidades são mutáveis, são dinâmicas, não é? São historicamente construídas e nesse sentido eu penso que não há como existirmos sem história e sem memória, não é? Então, sim, nesse sentido de que não temos como existir sem que haja uma história que está vinculada à nossa existência, não é? Então, nesse sentido de origem, se poderia dizer que sim, as origens são fundamentais. São fundamentais porque elas vão sustentar justamente a nossa existência. De uma forma assim muito rápida, poderia responder dessa forma. Doutor, nós sabemos que a nossa história como africanos é uma história a 99%, se não, eurocentrista. Uma história escrita dos europeus
dos estrangeiros para os africanos. Acha que nós temos ainda essa memória conservada? Não está em altura de nós resgatarmos e escrevermos a nossa própria história, do ponto de vista de africano para africano? Ou ainda temos que continuar com essa narrativa que nos foi imposta? Eu acho que há uma conversa interessante nesse ponto, né? A forma como aí eu vou distinguir nossa história da história construída pelos outros, né? É porque quando nós falamos nossa história, entendo que é a história que nós contamos a partir das nossas próprias experiências e vivências, né? A partir dos nossos lugares de invenção, para usar um conceito de um renomado sociólogo e teólogo camaronês, Jean Maquelin, né? Há uma história que foi escrita pelo Ocidente sobre nós, né? Vou usar Ocidente, ou por não africanos sobre os africanos, particularmente europeus ou euro-americanos, vou chamar assim. Uma história, sim, eurocêntrica, não é? Etnocêntrica, na medida em que é uma história que espelha o olhar que o outro europeu tinha sobre nós, um olhar estereotipado, né? sobre os africanos, sobre a África. Né? E que né? Eu sou formado em antropologia. A antropologia, por exemplo, é uma disciplina que foi no início do século XIX, né? Finais do século XIX, né? Até as primeiras décadas do século XX, né? Podemos dizer até a primeira metade do século XX, foi influenciada por perspectivas marcadamente coloniais, não é? Mas a partir dos meados do século XX, nós começamos a ter um questionamento, uma interpelação crítica dessas perspectivas coloniais por africanos, não é? Africanos, até africanistas, não é? Cheikh Anta Diop, por exemplo, seria um exemplo notável nessa direção, em que ele vai mostrar com evidências como em África, não é? Ou as civilizações africanas contribuíram para a construção da história mundial. Não é? Então, que é uma perspectiva que vai na contramão da perspectiva eurocêntrica ou colonial ocidental da época. Então, sendo isso, num ponto de vista, então comunga de que a nossa história é, parte dela, eurocentrista, uma história escrita dos europeus para os africanos. Porque se fez a menção aqui do Cheikh Anta Diop, não é? Obviamente é o Cheikh Anta Diop, assim como o Joseph Kizerbo, que foram os precursores, as pessoas que tiveram uma outra visão da historiografia africana. Começaram a escrever a história da África para os africanos, não é? Na concepção e na visão dos africanos. Então, essa história entra em choque com aquela história que nos foi ensinada, nos foi introduzida, que foi induzida pelos europeus a quando da suposta descoberta. Como antropólogo, acredita que nós, africanos, fomos descobertos? Diria por quem? Não é? Mas pronto. Eu acho que esta narrativa da descoberta é parte, não é, dessa história que intelectuais africanos engajaram-se a desconstruir, não é? Sobretudo a partir vamos lá dizer, dos meados do século XX, não é? Em desconstruir e engajaram-se em reconstituir ou restituir a história, não é? Bem dito, restituir a história dos povos africanos. Não é? Então vê aqui a necessidade de uma descolonização mental. Sim, no sentido de que não é? Essa maneira de contar a história não é? A partir de um determinado lugar e contexto, não é? Ou olhar
sobre os outros, é uma história, não é, atravessada por questões raciais, não é, por questões coloniais, não é, pela inferiorização do outro. E nesse sentido é preciso, penso eu, a partir dos nossos lugares de invenção ou do nosso contexto, não é, para pensar ou dizer, como Jamaquelá, a nossa própria condição e a nossa própria história e construirmos novas narrativas, não mais aquelas que nos inferiorizam e nos desqualificam, mas aquelas em que nós somos capazes de contar, narrar e mostrar o nosso papel e a nossa relevância na construção da história mundial, não é? O nosso contributo como africanos, porque temos um contributo importante, relevante nesse aspecto. Na construção dessa nova narrativa, qual seria aqui o papel da antropologia, não é, no que tange à compreensão das crenças e culturas dos povos africanos? Ok, muito obrigado. Acho que essa pergunta é particularmente interessante num contexto, né, africano de uma forma geral e moçambicano em particular, onde a antropologia ainda, do meu ponto de vista, é pouco conhecida. Não é? Muitas vezes, quando eu digo que sou formado em antropologia ou sou antropólogo, as pessoas questionam, mas o que é antropologia? E relacionam a disciplina, por exemplo, não é? Tem uma relação importante com a arqueologia, ou com a história, mas muitas das vezes as pessoas confundem a antropologia com escavação, por exemplo, não é? De ossadas, vamos lá dizer, de seres humanos que antigamente existiram, ou então com o estudo do passado, não é? E não compreendem que a antropologia é uma área de conhecimento que se dedica ao estudo das dinâmicas culturais do presente. Não é? A antropologia procura compreender isso, procura compreender como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam umas com as outras, como as pessoas falam, como as pessoas se organizam, não é? Como as pessoas pensam, não é? E o que é que as pessoas fazem, o que é que as pessoas dizem, e a importância disso, o significado disso, não é? Na vida das próprias pessoas. Não é? Então, queria assim, isto é uma maneira de tentar definir, não é? Um campo de saber tão vasto e tão complexo, não é? E que possui várias definições, vou dizer assim, mas de uma forma mais ou menos simples, eu definiria assim, não é? Para a compreensão comum. Não é? E eu penso que, nesse sentido, a antropologia tem um papel fundamental, não é? Para a compreensão, não é? Da nossa sociedade, não é? Ou das nossas sociedades, pensarmos Moçambique, por exemplo, como um espaço geográfico e político marcado por diversidade cultural, não é? Linguística e social, não é? Étnica. Ok, e sendo assim, doutor, o que é preciso para reconstruir uma identidade depois de mudanças históricas profundas? O que é preciso? O que é necessário para essa reconstrução dessa nova narrativa? Para sairmos daquela velha história de que nós fomos descobertos? Bom, penso que nós temos, né? Somos marcados, como eu dizia, por uma diversidade, rica diversidade cultural, né? Linguística, social, em África e em Moçambique em particular. E esta rica diversidade, de alguma maneira, nessa maneira única e que durante algum tempo predominou de contar a história, essa diversidade foi obliterada. Não é? E acho que um dos papéis dos antropólogos, dos historiadores, dos cientistas sociais, de uma forma geral, é restituir esta história, não é? Diversa dos povos africanos, das suas
ricas línguas, não é? Das suas ricas vivências, não é? Das suas diferentes maneiras de se organizar, social, politicamente, não é? Como uma forma, digamos, de reescrever, não é? A história. Então, penso que a investigação aí assume um papel fundamental, não é? Já Makela teve um papel importante nisso, escreveu muito sobre isso e marcou-me profundamente a leitura do seu livro Restituir a História às Sociedades Africanas, Promover as Ciências Sociais, porque ele entendia que a investigação assume um lugar central no contexto de África, no sentido de nós podermos compreender estas dinâmicas, mas também popularizarmos este conhecimento através das universidades, mas também através das nossas escolas, não é? Até agora, que eu saiba, a antropologia é ensinada, por exemplo, nas universidades, nas nossas universidades, nos nossos institutos superiores, mas nós poderíamos pensar também em ensinar antropologia, como ensinamos filosofia nas escolas secundárias, talvez pensarmos em ensinar também antropologia e começarmos a formar secundárias e começarmos a formar, não é? Pesquisadores, ou pelo menos a colocarmos esta semente da investigação nos mais novos, para que eles possam muito cedo também aprenderem a reconstituir as suas próprias histórias familiares, por exemplo, não é? Por que não? Então, penso que esse seria um passo importante para esse reescrever da história. Então, o doutor concorda que a nossa história é omissa, certamente, em que crescemos, estudamos, fazemos ensino médio, ensino superior, pós-graduação e doutoramento, a estudar a história dos outros povos. Diria que a história, novamente, a história contada a partir de uma perspectiva... Nós já não estamos na história contada, Sim. Estamos na história aplicada. Porque quando a gente vai à universidade, quando a gente vai não é? Nós vamos aprender, por exemplo, a história, os rios da China, os rios da Índia, os rios dos Estados Unidos, não é? Os relevos, as montanhas, essas coisas todas a gente aprende na escola, não é? Sim. Vamos ver em menor escala, por hipótese. Eu vou buscar aqui um exemplo concreto para quem já visitou a ilha de Moçambique. Não sei se o doutor já visitou a ilha de Moçambique. Não. A ilha de Moçambique tem uma particularidade extremamente interessante. É que a história da penetração europeia, portuguesa, é patente. A história da colonização e da penetração portuguesa na ilha é contada como se fosse o pão nosso. Por outras palavras, aqui, não há relatos, não há outra parte que conta da resistência africana. Porque quando os portugueses chegaram à ilha não estava deserta. Estavam lá pessoas. Aquelas pessoas lutaram. Batalhas, travaram batalhas, escreveram sua história. E onde é que está essa história? Isto é para quê? Para falarmos da questão da oralidade. Essa história não está escrita. E como é que nós vamos preservar essa história? Uma vez que a história africana, parte dela é com base na voz, com base na oralidade, não é? Mas essa voz, essa oralidade perde-se de geração para geração também. Do mesmo jeito que ela é transmitida, ela vai perdendo. Não acha que está na altura de nós começarmos a escrever a nossa história? A reconstruir a nossa história? Talvez quando na minha primeira tentativa de responder, a minha preocupação é com a nossa história, né? É por isso que volto muito. Porque quando nós dizemos nossa história, qual é a nossa história, né? Então, nossa história que quer dizer, eu prefiro falar de uma história que nos é ensinada, mas que não necessariamente, né? Nessa perspectiva. Nossa história, se quisermos pensar, é essa história que está a relatar agora. De facto, acho que há uma persistência de uma perspectiva que poderíamos chamar eurocêntrica, não é? Ainda nas nossas escolas, nas nossas universidades. E que é preciso, a pouco e pouco, nós irmos, vamos lá dizer... Descortinando desconstruindo, desfazendo, introduzindo estas outras histórias, né? Que são múltiplas, de fato.
E eu acho que esse movimento, na verdade, ele já começou, não é? Nós embarcamos ou temos que dar continuidade. Somos uma geração que tem que dar continuidade a esse movimento, né? Porque vários intelectuais já né? Se olharmos para o contexto de Moçambique, nos anos né? 70, finais dos anos 70, 80, não é? Houve esta necessidade, por exemplo, a partir do Centro de Estudos Africanos, de começar a construir a história de Moçambique, não é? Os vários volumes da história de Moçambique, que é este movimento de dizer, bom, a nossa história não é a história de Portugal, por exemplo, não é? É uma história que deve ser contada a partir das nossas experiências, nossas vivências, e um pouco nesta perspectiva. Então, é essa nossa história, não é? Que às vezes me faz confusão. Penso que há uma história que é contada a partir da perspectiva do outro, vamos lá dizer, ocidental, não é? Que não é propriamente nossa história. Então é nesse sentido em que eu estou a brincar com este nosso para falar justamente disso, concordo plenamente, não é? Que e aí eu concordo, talvez nós conheçamos mais sobre a história dos outros ou do que os outros nos contaram sobre nós do que aquilo que nós próprios contamos ou sabemos sobre nós, não é? E aqui acho que há que aquilatar esse desfazamento, né? De nós começarmos a introduzir essas outras histórias silenciadas, poderíamos assim dizer, nas nossas escolas, mas também não só em outros espaços, talvez não escolares, não é? Sairmos também desta dimensão formal ou dos espaços formais de transmissão ou de compartilhamento de conhecimento, mas pensarmos noutros formatos em que essas histórias são possíveis, né? Resgatando, por exemplo, as histórias à volta da fogueira, por exemplo, né? Que eram espaços de transmissão de conhecimento através da oralidade, né? que é uma dimensão também extremamente importante, né? A história ela pode ser construída e contada de várias formas e a tradição, aquilo que se chama tradição oral ou formas orais de transmissão de conhecimento não são menos importantes do que a tradição escrita. Não é? Aliás, é a primazia fonte histórica dos povos africanos, certamente. Eu queria agora versar um pouco para o campo da espiritualidade. Eu queria questionar aqui ao doutor qual foi o papel da religião, da religião na história dos povos africanos. Ok. Bom, talvez poderia começar por dizer que os povos africanos foram entendidos, não é? A partir dessa perspectiva eurocêntrica, não é? Da qual nós estamos a falar, como povos sem história, naturalmente, sem história, sem memória, sem Estado, não é? Sem religião. Sem religião, num determinado momento, não é? Então, a religião, digamos assim, pensado a partir dessa perspectiva, seria, vamos lá dizer, algo introduzido pelo europeu. Então, Assim, o doutor está a assumir que antes da penetração europeia nós não tínhamos uma religião ou várias religiões? Não, estou a dizer a partir dessa perspectiva, não é? A partir deste olhar externo sobre nós fomos vistos como povos sem religião. Certo. Mas não é porque nós não sei se chamaríamos religião necessariamente, mas tínhamos formas locais. Tínhamos nossas crenças. Poderíamos, né, se quisermos usar este conceito religião, né, talvez tínhamos nossas próprias formas religiosas, não é? No contexto de África, que não foram consideradas pelo olhar, né, pelo olhar exógeno sobre nós. Né? Eu não sei. Então estamos a dizer, por outras palavras, que com a vinda da religião trazida pelos europeus, não é? E eles, de certa forma, mataram aquilo que é a nossa espiritualidade, aquilo que era a nossa
evocação, aquilo que era a nossa religião. Isso, quando eu digo religião, estou a falar de religião africana, aquilo que eram as nossas crenças. É isso que está a tentar dizer aqui o doutor? Sim, estou a querer dizer que esta recusa das nossas formas próprias de religiosidade, ou se quisermos espiritualidade, fez com que novamente se escamoteassem essas formas em detrimento dessa forma hegemônica, não é? Por exemplo, estou a pensar da religião cristã, não é? Particularmente na sua versão, vamos lá dizer, católica, não é? Nós sabemos qual foi o papel da Igreja Católica no contexto da colonização, por E qual exemplo, foi o papel? portuguesa, E qual foi o papel? em Moçambique. Foi um papel de subjugação dos povos encontrados nesta região que nós chamamos africana ou moçambicana, não é? A Igreja Católica teve este papel. Foi um braço, vamos lá dizer assim, da colonização, não é? De forma geral. Não é? Então concorda que a religião também é uma forma de colonização?